No filme Eros, a diretora Rachel Daisy Ellis propõe uma experiência cinematográfica ousada e intimista. A diretora convidou casais reais a se filmarem em um quarto de motel com total liberdade para que eles pudessem explorar a sua própria intimidade, seus desejos, seus silêncios e seus afetos. Como resultado, a gente tem o que a gente pode considerar um filme híbrido, ou seja, ele transita entre o documentário, a ficção, o erotismo e o emocional, mas tudo isso para trazer à tona espaço para o amor e o afeto, para que eles sejam demonstrados sem maquiagem, sem filtro e, o mais importante, sem roteiro. Bacana, né? Então chega junto porque a gente conversou com a diretora. Bora lá. De uma curiosidade minha que tenho sobre motel, sobre essa instituição de sexo que chamam disso no filme, né? Que é um lugar que é tão assim dentro do cotidiano do país, mas ao mesmo tempo tem um tabu sobre e ao mesmo tempo esse lugar que tem essa arquitetura que é tão gritante na paisagem urbana, ao mesmo tempo esconde a identidade das pessoas lá dentro, mesmo que a gente sabe que todo mundo está fazendo ali. Então, essas questões, assim, me atravessaram quando eu cheguei no Brasil 22 anos atrás. Sou naturalizada brasileira, mas eu fiquei muito curiosa sobre isso, sobre como isso refletia nas relações das pessoas, na intimidade, na sexualidade. E alguns anos atrás eu teve um momento da vida que eu estava refletindo muito sobre questões minhas, pessoais, sobre intimidade, amor romântico, sexualidade e tal. E eu comecei a pensar muito, voltei a pensar muito sobre esse lugar do motel e teve uma experiência que está no início do filme de estar num lugar esperando alguém. E, e aí começou a ouvir os sons que estão nos outros quartos e pensar sobre quem são essas pessoas, assim, quem são essas vidas. O caminho que foi traçado pelo filme diante da escolha das pessoas, né, que um caminho que advém dessas pessoas, passa por vários assuntos, né? Enfim, a gente tem uma questão de religiosidade que é colocada, a gente tem uma questão de etarismo que é colocada, a gente tem também uma questão, enfim, dos relacionamentos de forma geral e da solitude. O processo que aconteceu era essas pessoas que estão no filme meio que me encontraram, eram pessoas que tinham algo que queria dizer sobre suas vidas, sobre sua visão do mundo, sobre sua intimidade, estavam dispostos a expor assim seus corpos, a sua intimidade, e eu dei a eles um palco para isso. Então acho que houve muito esse encontro. Então não era nenhum momento de convencer pessoas a fazer, assim, e também além das pessoas que estão no filme, só tinha mais duas situações que foram filmadas que não estão no filme. Então, não era que tinha muito material filmado que tinha que filtrar, era realmente um processo ao longo de 2 anos de conhecer histórias e pessoas e criando esse momento de filmagem que a gente tem no filme. Diante que nós estamos falando de um motel, de pessoas que já estão abertas à demonstração da intimidade, você acha que houve uma interferência da câmera quanto dispositivo nesse sentido, ou não? Foi só um elemento a mais? Nesse caso, a câmera era o celular das pessoas, né? Então, assim, Ah, não tinha uma. eu Tá. não coloquei nenhuma câmera dentro do espaço, então isso foi uma decisão muito clara minha desde o início e fazia parte da proposta assim do dispositivo do filme, era que eu ia nem, ou seja, eu sabia muito cedo que queria convidar as pessoas a se filmarem, que não ia ter presença de ninguém da equipe e também que nem queria dar uma outra câmera ou um celular melhor para as pessoas, porque eu queria que eles usassem as coisas que eles tinham com eles no dia a dia. Então, assim, é realmente fazer, criar um ambiente, assim, um dispositivo que protegia o máximo possível aquela intimidade naquele momento entre eles e a disponibilidade e conforto deles no momento de se filmar. A única regra que eu dei, que não foi sempre seguido, era de filmar na horizontal. Pedi para eles filmar na horizontal para quebrar um pouco a ideia do selfie vertical, né? Mas isso não aconteceu sempre, mas isso. Você começa o filme, a gente começou esse papo falando com você, iniciando o filme. A ideia de iniciar e de se colocar também nessa situação, né, de se colocar à disposição também dentro dessa sua pesquisa, foi uma opção estética, foi uma opção, enfim, de horizontalidade diante do assunto. Colocar no filme, ou seja, foi uma coisa que não foi
sempre claro para mim que eu ia incluir aquele material. Está no início do filme, então eu estou lá como personagem também, ou seja, sujeito dentro do filme. Assim, isso para mim acabou sendo algo muito importante que fui percebendo no longo do processo de edição, de produção das imagens e filmagens com os personagens e edição, que foi um processo de 2 anos. E, e eu entendi que eu precisava estar lá, porque teve uma coisa que ficou muito forte para mim quando eu estava vendo as imagens e editando, era essa coisa de como é essa relação entre essas pessoas e esse diretor, essa pessoa que tá, quem é essa pessoa que está pedindo para as pessoas partilhar suas histórias tão íntimas. Então eu senti que precisa estar lá em corpo e também, assim, partilhar um pouco que tinha tem esse conexão entre todos nós que estamos no filme, que é um certo eh, desejo e disposição com um exibicionismo, com um desejo de ser visto, desejo de falar e tudo isso. Eu acho que isso junto todos nós de alguma maneira. Então, cada pessoa que está naquele filme no Eros, ele fala, ele tem uma razão muito clara de o que ela quer comunicar para o mundo e por quê. Então, isso vai muito além do momento do sexo. É alguma reflexão sobre sua própria vida, sobre intimidade, sobre o mundo, sobre a política, sobre a religiosidade. Então, assim, cada história traz isso também. Então, é onde o filme transborda, eu acho, nesses. Você trata de um tema que é tabu, né? A gente está falando dentro de sexo, a gente está falando, e dentro enfim, compilado que você faz, você ainda mexe com outros assuntos também. Como que você espera que o público receba? Eu estou perguntando isso porque eu lembro que em Tiradentes houve, eu comecei falando que houve uma euforia, mas houve também, que é isso que é o mais interessante, ao mesmo tempo que ele precisa ser dito, e você vê que as pessoas absorvem, você vê que as pessoas às vezes não sabem lidar com o que estão vendo ainda. Eu acho que é um filme que, assim, ele fala de sexo, mas também ele fala muito de afeto, ele fala de amor, fala da relação com o outro, ele fala da conexão, ele fala do desejo, ele fala muito do desejo, do prazer, mas também o desejo de poder se relacionar com o outro de uma maneira muito livre, de maneira muito sincera, de maneira transparente, assim, como assim, a intimidade, a possibilidade de viver nossa intimidade é algo que é muito importante para ser humano, né? Então, ao mesmo tempo, o filme coloca situações que são desconfortáveis para algumas pessoas, eles provocam muitas coisas dentro de nós que talvez a gente não tenha muito bem resolvido dentro de nós. Então, acho que o filme tem esse papel, sempre tinha esse papel. Então, eu espero que o filme também, assim, faz as pessoas conversar sobre, mesmo no desconforto, mesmo no incômodo, assim, mas que também espero que o filme traz muitos momentos de, de risos, de afeto e de felicidade também. Então, por favor, todo mundo, o filme entra em cartaz no 12 de junho, no Dia dos Namorados. Vai entrar em cartaz em várias cidades no Brasil. E nesse primeiro final de semana, a gente vai ter algumas surpresas para quem for ver o filme nas salas de cinema, para continuar suas noites depois de ver o filme. Então, sugiro fortemente que vejam o filme no primeiro final de semana. E que curtem o filme, que provoca muitas discussões, muito tesão, muito desejo. E é isso. Obrigada.